Olá pessoal, sejam bem-vindos à sala do Plan Electric P8. Hoje eu quero mostrar para vocês como vincular um texto de função do caminho e fazer eles aparecerem nas funções complementares do dispositivo. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho um circuito bem simples aqui, onde eu tenho um botão, tenho uma bobina e eu tenho os contatos dessa bobina. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em inserir, vou vir aqui em texto, quero inserir um texto, e aqui eu vou inserir um texto qualquer. Por exemplo, eu vou chamar de bobina 24 volts, por exemplo. Só que aqui eu vou colocar texto de função do caminho. Vou deixar ele aqui e vou dar um OK. Aqui ele está aparecendo do lado. Vou deixar ele aqui, vou dar um ESC. Aqui eu vou selecionar a bobina, quer dizer, o texto da bobina. Vou vir aqui na aba formato. Eu quero colocar em cima, no meio centralizado. Vou tirar o itálico, vou deixar só em negrito. E aqui eu vou deixar bem alinhado o ponto de inserção, aqui alinhado com a bobina. Então já ficou alinhado. E aí o que acontece? Imagina que você tem esses contatos e esse circuito com esses contatos dessa bobina espalhado ao longo das páginas. Aqui eu vou deixar do lado até para facilitar um pouquinho mais. Eu vou clicar aqui na primeira bobina. Aqui eu vou clicar na aba Exibição. E aqui eu vou clicar no botão Novo. Então tá aqui, ó, Exibição, Novo. E aqui eu vou buscar a função principal. E aqui eu vou buscar a propriedade texto de função do caminho, ó, que é esse aqui, ó, por exemplo. Texto de função no caminho automático. Vou dar um OK e vou dar um OK novamente. Então ele apareceu aqui embaixo. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, que eu acho que sem querer eu peguei o tag. Deixa eu clicar novamente, contato. Ah, que eu cliquei aqui no tag e coloquei em editar. Eu devia ter colocado o novo, que é para adicionar uma nova propriedade. Então eu venho aqui em função principal, venho aqui em texto de função do caminho, e aqui eu coloco o automático. E aqui eu vou clicar OK. E aqui eu vou clicar OK. Pronto, ele está inserido aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse primeiro contato, venho aqui na página inicial, copiar formato, e aqui eu vou colar o formato, eu vou atribuir o formato, porque aqui ele já aparece. Ou seja, qualquer descrição que eu altere aqui, ó, por exemplo, bobina 24 volts, vou pôr, por exemplo, bobina principal. Vou dar um OK. E agora eu vou dar um F5. Quando eu dou um F5, ó, ele atualiza aqui todas as descrições. Então, a partir da função principal, que é a bobina, eu consigo alterar os textos de forma automática aqui dos contatos que complementam essa função, no caso, os contatos. Agora, vamos exemplificar o seguinte. Vamos supor que eu tenho aqui esse texto de função no caminho, né? E aí eu vou pressionar a tecla I só para vocês verem o ponto de inserção. Vamos supor que esse ponto de inserção esteja fora do alinhamento com a bobina. Olha só o que vai acontecer. Vou clicar F5, os textos somem. E aí por que que eles somem? Porque o ponto de inserção tem que estar no mesmo alinhamento. Agora, vamos supor que beleza, mas Matheus, só que o texto de função está alinhado, só que existe uma maneira de, mesmo ele estando fora, não estando alinhado, se ele está dentro da coluna 2, por exemplo, dentro dessa coluna, ele consegue manter o texto de função preenchido. E aí o que que eu vou fazer? Vou vir aqui em visualização, vou vir aqui em caminhos, então em caminhos você consegue ver a divisão das colunas. Agora eu vou deixar apagado aqui, clico de novo. Aí para fazer essa configuração, basta você fazer o seguinte: vem aqui em Arquivo, Configurações, aqui você seleciona o projeto, vem aqui em Edição Gráfica, Geral, e você habilita esse checkbox, expandir texto de função do caminho para o caminho. Vou dar um OK e vou dar um aplicar. Então, quando eu fizer isso, ele automaticamente, mesmo eu estou fora do alinhamento, o texto, se ele estiver na mesma coluna, ele vai preencher automaticamente. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, vou colocar na outra coluna e pressionar a tecla F5, ele some. Então, vou vir aqui de novo, vou me movimentar para cá, vou colocar aqui, por exemplo, e vou pressionar F5, ele aparece. Vou deixar no mesmo alinhamento, só para deixar padronizado, e aí eu vou dar um F5. Então, eu consigo preencher o texto de função aqui e habilitar o texto de função no caminho e as outras propriedades aqui no dispositivo eles aparecem, né? Deixa aqui, bobina principal 24 VCC. Aí eu dou um F5 e aparece. Então, pessoal, é assim que você usa texto de função no caminho.
E existem N aplicações que você pode estar fazendo, né? Imagina que você tem um contator com 10 contatos auxiliares, digamos assim, que está espalhado ao longo das páginas, você quer colocar a descrição. Em vez de você ir contato por contato alterar, você pode fazer uma configuração parecida com essa, tá ok? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica e quaisquer dúvidas ou sugestões, deixe comentar no meu vídeo. Obrigado.